Estamos no módulo 4 do nosso curso Criando Filhos Bem-Sucedidos e estamos falando apenas das riquezas que vêm do coração, que são muito importantes, que a gente quer que o nosso filho tenha essas riquezas também, para que ele seja feliz globalmente, não é isso? Essa terceira e última aula desse módulo, a gente vai falar sobre doação. Doação é um dos pilares da educação financeira. É muito importante a gente criar ao filho uma mentalidade de doação. A gente fica com a ideia de que a gente tem mais quando a gente doa, sabia? A nossa mentalidade reconhece que a gente tem tanta abundância que a gente consegue pôr até para fora, que a gente pode dar a mais. Olha que coisa boa! Quando você doa, você se abre até para receber mais, porque você está mostrando que tem em abundância. Isso é muito importante. Mostra para o seu filho que existem pessoas mais carentes, pessoas que não tiveram oportunidade, que não tiveram talvez papai e mamãe que os incentivasse, que os ajudasse. Como ele pode ter de você, do seu marido, ou quem seja que está criando. Isso é muito importante, que ele saiba que tem gente que não tem às vezes alimentos, tem carência às vezes até de um teto, de uma casa para morar. Você sabe que é assim. É muito importante que você mostre para ele que você está ajudando. A sua casa toda ajuda através de donativos, através de uma contribuição que vocês façam, ou de alimentos, como vocês puderem estar ajudando. Sempre envolva seu filho numa doação que você fizer. Eu sempre usei duas técnicas que eu acho ótimas, que usei na minha casa e que me ajudaram muito a criar os meus filhos com um sentimento de ajudar o outro, esse sentimento de auxiliar quem está precisando, que é muito importante para você criar filhos bem-sucedidos. Uma é que eu levei os meus filhos, eu aconselho todos os pais a levarem aí na sua cidade, perto de casa, onde você puder, num asilo de idosos. Leve seu filho a um asilo, deixe ele conversar com os velhinhos, com a vovós e os vovôs, que muitas vezes não recebem quase visita nenhuma. Mas o seu filho vai estar lá, vai ouvir as histórias daqueles vovôs e vovós, ele vai entender que existem outras pessoas que não são ouvidas. A doação também envolve talvez uma atenção. Quando você dá atenção para o outro, você também está dando o seu tempo. Doar o tempo é uma coisa importante. Tempo é uma coisa rara que a gente tem, é restrito, a gente tem um tempo limitado. Se a gente consegue doar isso, vale mais do que dinheiro, porque dinheiro a gente consegue obter mais, tempo não. Se você consegue levar o seu filho e fazer ele entender que ele está doando o tempo dele, o carinho dele, um beijo que ele dê, pode até levar um bolo, faça um bolo junto com o seu filho, leve no asilo, imagina que festa que vai ser. Essa alegria que você dá para o outro, ela te contagia também. Mostra para o seu filho que dar, ajudar, auxiliar, traz alegria também para quem está fazendo esse ato. Então vale muito a pena a gente fazer dessa forma, que a gente está ajudando o nosso filho a ser mais feliz, porque ele está crescendo com uma mentalidade de que doar é uma coisa importante, uma coisa boa. A segunda coisa que eu sempre falo para os pais fazerem com os filhos é levá-los num lugar num orfanato, num lugar de crianças que não tem papai e mamãe, que não tem o carinho todo que o seu filho tem, que não tem essa casa gostosa, aconchegante, onde ele fica à vontade. Aí é um orfanato com crianças muito mais carentes do que ele. E se ele pudesse pegar brinquedos dele, brinquedos bons, que estão perfeitos, mas que ele não brinca mais, porque ele já passou dessa faixa de idade, ele não se diverte mais com aqueles brinquedos, mas estão bons, estão ótimos, novos, ele pode juntar todos os brinquedos que ele quiser doar e ele vai junto com você nesse orfanato, ele doa esses brinquedos, a mesma coisa com material escolar, que muitas vezes ele tem em excesso, ele tem duplicidade de vários materiais da escola que ele nem usa, porque ele não precisa, ele já tem tantos desse tipo. Se você puder ensinar isso para ele, ele mesmo vai coletar aqueles materiais que você vai ver que realmente são em duplicidade, não há necessidade dele ter. E vocês vão juntos doar para as outras crianças iguais a ele,
e ele vê, poxa, é uma criança como eu, tem a minha idade às vezes, e eu tenho tanto e ele não tem nada, e ele tem tão pouco, ele é tão carente. Seu filho começa a ver que existem outras formas e que a gente pode ajudar, outras formas de vida das pessoas, pessoas que não têm tudo que ele tem. Com isso você consegue levar talvez a gratidão, consegue mostrar para ele quanto que ele tem. Ensinar um filho, criar um filho grato é um presente, é uma dádiva, porque quem é grato é muito mais feliz, consegue reconhecer o tanto que tem. A gente tem muito, é que às vezes a gente só pensa em reclamar, a gente só lembra do que não tem. Vamos parar com isso, vamos criar filhos com mentalidade diferente, vamos criar filhos para serem gratos, para ser mais empático, para não admitir o bullying perto dele de jeito nenhum, para querer fazer sempre doações, querer ajudar o outro. Eu vou aproveitar essa oportunidade de falar um pouquinho com você, pai, mãe, um adulto, como é que você pode fazer doações. Você pode fazer doações para instituições filantrópicas, onde você gostar e entender que vale a pena, mas pegue sempre um recibo e você pode abater essa doação no imposto de renda. Além disso, se você fizer o imposto de renda não de forma simplificada, aquele imposto de renda de forma completa, você pode direcionar uma parte do valor, do dinheiro que você ia pagar de imposto de renda, você pode direcionar para alguma das causas aí selecionadas pelo governo. Tudo bem, mas já é alguma coisa, você vai estar doando sem mexer no bolso. Você doou o mesmo dinheiro que você iria pagar para o imposto de renda. Uma parte você vai pagar para o imposto de renda, mas outra você pode direcionar e ajudar alguma instituição de caridade. Olha que importante. Isso é muito legal, isso é pouco divulgado, infelizmente. E no Brasil a gente acaba tendo uma mentalidade de não doar tanto, a gente não ajuda tanto quanto poderia. Ajuda-se um pouco mais quando acontecem essas grandes catástrofes, sai na televisão, uma enchente, alguém que perde tudo, as pessoas perdem, aí se manda água, isso também é importante. Pode envolver seu filho também nisso. Mostra para ele que esse tipo de prejuízo catastrófico pode acontecer com qualquer um. Por isso é mais importante ainda que a gente tenha a nossa reserva de emergência, porque pode acontecer com a gente. A gente tem que ter a nossa reserva sempre da família, para que você tenha possibilidades de poder se virar na hora que acontecer alguma catástrofe dessa, que nunca aconteça. Mas a gente vê que vira e mexe acontece por aí. Então, veja quanta coisa a gente pode conversar na parte de doação. É muito importante e você vale a pena ensinar o seu filho a ser um doador, porque, olha, é muito importante, ele vai crescer com essa felicidade, com essa gratidão pelo tanto que ele tem. Esse módulo todo falando sobre as riquezas do coração, eu gostaria de encerrá-lo contando para vocês uma historinha, Ubuntu. Vocês conhecem? Ubuntu é uma história africana, é um jeito de pensar que tem entre as crianças na África. É muito interessante, é muito bonito. Um antropólogo foi para a África e lá chegando encontrou um bando de crianças, um grupinho brincando, se divertindo. E ele pegou um cesto bem grande, encheu de frutas e guloseimas, um monte de coisa gostosa, e pôs lá longe nas árvores e falou para as crianças: estão vendo aquelas árvores lá longe? Tem lá um cesto cheio de frutas e guloseimas. Vocês todos vão correr, a hora que eu contar até 3, vocês vão correr até lá, e quem chegar primeiro vai ficar com tudo. Aí as crianças todas se prepararam e ele começou. 1, 2, 3, já! E as crianças deram-se as mãos e correram todas juntas. Chegaram juntas, sentaram no chão e começaram a comer e fazer uma diversão, feliz da vida, com aquelas guloseimas que tinha dentro do cesto, todas contentes. O antropólogo não entendeu nada, foi lá perto e perguntou para elas o que estava acontecendo, por que aquilo? E as crianças falaram: Ubuntu. Como é que um de nós poderia ficar feliz quando todos os outros estavam tristes? Essa é a riqueza que vem do coração.
Você pode criar o seu filho para ser bem-sucedido em todos os aspectos da vida dele. E vale a pena. É para isso que a gente está aqui. Eu quero ajudar você para que você tenha mais conteúdo, cada vez mais informações para você passar para o seu filho, para que ele seja muito bem-sucedido. Esse curso é bem diverso, para que você possa ver um pouquinho de cada e ir mudando. Eu quero fazer uma transformação dentro da sua casa, com as ideias que eu vou dando e mais o que você já tem, que você acha que vale a pena, que você sabe usar do seu jeitinho, você vai conseguir fazer essa transformação na sua casa. É isso que a gente quer. Um beijo, até a próxima.